Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Portugal prepara-se para comemorar os 50 anos da Constituição, nascida em democracia em 1976. Ao longo dos anos, o texto foi revisto para acentuar a natureza civil do regime, adequar Portugal a novos ciclos económicos e consolidar direitos, liberdades e garantias fundamentais num país democrático. Mas, ao longo dos anos, a Constituição colidiu também com leis e decisões de governos e parlamentos. Será que a Constituição é a derradeira válvula de segurança dos regimes democráticos? Será um terreno de ambições nacionais ou de meras utopias? Quão flexíveis e atuais são os textos constitucionais? Algumas perguntas para uma conversa com os assistentes convidados da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Tiago Fidalgo de Freitas e Mariana Melo Egídio, investigadores do Lisbon Public Law, que vêm da capa à contra capa debater as constituições como último reduto das democracias. Muito obrigado por terem vindo aqui ao nosso estúdio. Tiago, comece por si. É uma reflexão, obviamente, que nós partimos de Portugal, obviamente, mas presumo que é também um debate de outras sociedades democráticas, em democracias liberais. Tem a Constituição todas as armas necessárias para proteger a democracia, ou isso é exigir também demasiado daquilo que é apenas e só a lei fundamental? Ora, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para aqui estar. É com muito gosto que aqui estou. A Constituição é uma das armas para defender o regime, mas a Constituição por si nunca pode ser o único instrumento necessário para o fazer. E, portanto, faz parte de um conjunto de instrumentos que pode ser usado para esse fim, mas naturalmente tem de ser algo que é visto num conjunto de várias possibilidades. A democracia é um bem que é realizado todos os dias e que, como todos os bens, tem de ser um compromisso que a sociedade como um todo tem de ter e renovar diariamente. E isso vê-se em todos os domínios da sociedade. No que diz respeito à Constituição, em particular, a Constituição prevê vários mecanismos que podem ser utilizados para esse fim. O próprio Tribunal Constitucional, como um garante da legalidade constitucional, mas também mecanismos como a própria revisão da Constituição, que asseguram que a Constituição não se deixa desatualizar, não deixa de ter a capacidade de responder aos novos desafios e às necessidades das novas gerações, e depois outros mecanismos também, não é? Mas este será talvez em conjunto com o Tribunal Constitucional e com a jurisdição constitucional e com a forma como a jurisdição constitucional depois interpreta a Constituição de uma forma viva e atualizada, acabam por ser os dois grandes mecanismos jurídicos que existem e que possibilitam que a Constituição vá sendo um instrumento vivo e que se adequa, no fundo, ao cotidiano e ao devir da sociedade. A Constituição tem os seus limites também na defesa da democracia, ou seja, é um instrumento que não é, digamos, infinito na defesa da democracia, tem os seus limites próprios da natureza do documento que é. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui a poder discutir estes temas também com o Tiago, com o qual trabalho na faculdade e tenho já há muitos anos a oportunidade de vir discutindo estes temas. Há aqui uma premissa que é importante termos em conta. É possível termos constituições em regimes que não são democráticos e, portanto, fazer uma ligação entre Constituição e democracia faz sentido em Estados como Portugal, e espera-se que assim continue a ser, e, portanto, em Estados
em que podemos identificar um regime democrático que advém da Constituição e para o qual a Constituição é efetivamente uma arma de proteção muito relevante, mas é também possível falar de constituições em regimes que não são democráticos. E como muitas vezes costumamos dizer, claro que muitas das nossas ideias em termos de conceitos e do que falamos sobre separação de poderes, sobre lealdade institucional, sobre o próprio papel do tribunal e sobre a alternância democrática, faz sentido precisamente em regimes democráticos em que a Constituição ocupa um lugar fundamental, não isolado, não sozinho, mas não é por ser a Constituição, porque também poderíamos falar de Constituições noutros Estados e a discussão seria outra. Isto para dizer que, efetivamente, a Constituição, num regime democrático, tem um papel fundamental. Como lei, justamente há pouco usou-se o termo lei fundamental, e é esse o papel de uma Constituição, mas nada serve se ela não for cumprida na prática. Se for meramente proclamatória? Se for meramente proclamatória, se for letra pura, sem que tenha uma conjugação, nem sempre a 100%, porque as sociedades evoluem e, portanto, às vezes há determinadas normas que se vão desatualizando, ou é importante, como também já foi aqui referido, que a própria interpretação vá respondendo a esses desafios, mas o que é certo é que podemos ter uma Constituição e se ela não for respeitada pelos diferentes poderes e se ela não for garantida, em última análise, pelo Tribunal Constitucional, não é a mera existência dessa lei fundamental que vai permitir dizer que a democracia se encontra salvaguardada. Mas a lei fundamental não pode ter mecanismos que forcem a implementação dos seus próprios artigos? Bom, a lei fundamental efetivamente tem, como há pouco também o Tiago já teve aqui a oportunidade de introduzir, um conjunto de mecanismos para evitar a sua deterioração. Por isso é que em Estados como o nosso, em que nós temos uma Constituição escrita, em primeiro lugar, que para a sua alteração precisa de um procedimento mais exigente do que aquele que implica a alteração de uma lei que dizemos ordinária, infraconstitucional, em termos de maiorias, em termos de tempo e até em termos de limites, os limites materiais de revisão. Portanto, há matérias que a própria Constituição cria uma cláusula, em alguns Estados é conhecida como no Brasil uma cláusula pétrea, portanto um conjunto de matérias que supostamente são irrevisíveis. A questão é que mesmo esses limites poderão, em alguns momentos, ser ultrapassados. Quais são essas cláusulas no caso português, só para os ouvintes perceberem? Nós temos um artigo na Constituição, que é o 288, sobre os limites materiais, que tem um conjunto de matérias bastante vasta, onde encontramos, por exemplo, matérias relativas à própria forma republicana, governo, portanto, a ideia de preservação da República versus uma monarquia, a própria forma de Estado, portanto, Portugal como um Estado unitário, com 2 regiões autónomas, a separação de poderes, independentemente, não há aqui uma garantia do sistema ser como mais tal. semipresencial, mais parlamentar. Sim, há quem defenda que isso também se enquadra nesta limitação, mas não é evidente que assim seja. Sim. O que tem que existir, precisamente para podermos falar de um regime verdadeiramente democrático, é a separação de poderes. Agora, em concreto, como é que os órgãos se equilibram entre si, e lá está, independentemente do que decorra da Constituição, depois também há o papel da prática, a influência dos próprios atores do sistema político, que também vão moldar o funcionamento do sistema, devendo sempre respeitar a base que advém dessa lei fundamental, que é hierarquicamente superior e que condiciona a atividade de todos estes Vamos pegar nesta atores. questão da implementação, Tiago, porque a montante, a própria Constituição pode ser mais ou menos enxuta, pode ser mais ou menos aspiracional, se ela considerar um conjunto de propósitos que uns poderão considerar de aplicação quase utópica, ela própria se desvaloriza como instrumento, e isso tem vindo no caso português a ser corrigido? Bom,
Não necessariamente, ou seja, ela não se desvaloriza necessariamente enquanto instrumento, isso depois depende do grau de implementação que esses objetivos que foram constitucionalizados num determinado momento atingem ou não. Mas de facto temos pelo menos dois extremos possíveis. Temos constituições muito enxutas, muito centradas naqueles que são os objetivos originários do constitucionalismo, não é? Portanto, a garantia da separação de poderes e da proteção dos direitos fundamentais daquela primeira geração de direitos fundamentais, os direitos civis e políticos, em que tínhamos direitos o direito de sufrágio, por exemplo, e direitos como o direito de propriedade, a que se juntou também a liberdade de expressão, portanto, um mínimo dos direitos fundamentais. E aí o exemplo tradicional que é dado é sempre o da Constituição norte-americana, que é uma Constituição muito curta, mas também uma Constituição muito antiga, e que, como é muito difícil de alterar, porque os procedimentos de revisão são particularmente exigentes, nunca se conseguiu, no fundo, dar-lhe uma forma muito diferente daquela que originalmente ela teve. E depois temos, no polo oposto, constituições programáticas, ou seja, constituições que ideologicamente estão orientadas para um determinado modelo de sociedade, que é um modelo de sociedade que visa atribuir direitos de natureza social às populações, no fundo, não é? E que estão muito ligadas, sobretudo, à terceira vaga da democratização, portanto, aquela que começa com a Revolução Portuguesa, precisamente, não é? E que depois foram também utilizadas na América Latina, com as constituições do Brasil, com a Constituição da Colômbia, por exemplo, e que são constituições muito longas, prolixas, e que atribuem precisamente os tais direitos sociais, direito à saúde, à educação, à habitação. E a nossa Constituição, onde é que se situa nesses extremos? A nossa Constituição é uma Constituição social, programática, não é? Que atribui os tais direitos sociais, não só tem uma ideia de Estado social, mas atribui os direitos enquanto, no fundo, pretensões das pessoas a obter do Estado essas prestações, a que o Estado lhes dê em alguns domínios o acesso à saúde, o acesso à educação, daí nós termos um Serviço Nacional de Saúde, daí termos escola pública gratuita, daí termos segurança social pública, e esse é um modelo que a Constituição, por uma maioria esmagadora na Assembleia Constituinte, consagrou, e que também, por uma maioria muito clara ao longo das revisões constitucionais, manteve. Se virmos depois a forma como ela foi sendo interpretada pelo Tribunal Constitucional e pelos governos que tentaram implementar políticas que em alguns casos foram um bocadinho, no fundo, tentando navegar as águas que a Constituição, talvez interpretada de uma forma demasiado generosa, podia impor restrições muito, ou melhor, gastos muito elevados ao Estado, os governos tentaram em alguns momentos limitar algumas dessas possibilidades. E o Tribunal Constitucional sempre foi fazendo interpretações que foram possibilitando, no fundo, as políticas que os governos, em muitos casos, quiseram. Por exemplo, vou-lhe só dar um exemplo muito simples que acho que é fácil de perceber. No que diz respeito à educação, aquilo que se dizia e que se diz era que o acesso ao ensino superior era o da tendencial gratuitidade do acesso. E o que o Tribunal Constitucional fez foi, nós todos percebemos aqui entre nós, o que é gratuito, não é? É não haver um custo. O que o Tribunal Constitucional fez foi interpretar o conceito de gratuitidade como um conceito normativo de gratuitidade, que era diferente daquilo que os falantes na sua linguagem utilizavam, que permitiria que as propinas fossem sendo atualizadas sem que ultrapassassem o valor da inflação. E, portanto, se podiam ser aumentadas,
ao ritmo que a inflação fosse aumentada. E, portanto, isto fez com que o Tribunal Constitucional permitisse, no fundo, esse aumento das propinas. E essa tarefa do Tribunal Constitucional, a sua competência, é, na sua perspectiva, em uma intervenção saudável sobre toda a arquitetura constitucional. Ou seja, é exatamente para isso que existe o Tribunal Constitucional, para aclarar também os termos do texto do articulado da Constituição? Sem dúvida. O Tribunal Constitucional serve para interpretar, tendo a última palavra, o texto da Constituição, que é um texto que, como todos os textos e como textos humanos, tem sempre margens de incerteza linguística e vai sempre ter, é absolutamente inevitável. Mas também tem algumas circunstâncias em que vai haver discussões e em que vai haver situações em que vamos estar em desacordo, e tem de haver alguém que nessas situações de desacordo, até sobre questões morais que dividem profundamente a sociedade, alguém toma essa decisão em última circunstância. E para isso existe o Tribunal Constitucional, que é um órgão judicial, independente, com todas as garantias de imparcialidade que os juízes têm, e que tem... Embora nomeado por forças partidárias. Não também. Nomeado, eleito. 10 dos juízes são eleitos, mas são eleitos através de procedimentos que garantem também que, precisamente por ter esse papel de, no fundo, desempatar quando há essas escolhas moralmente divisivas da sociedade, há, no fundo, indiretamente uma influência democrática nesse procedimento. Mas é importante notar que mesmo esses 10 depois escolhem, através de um procedimento que se chama cooptação, outros 3 juízes. E, portanto, nem sequer a composição do Tribunal é toda ela determinada pela Assembleia da República. Nesta questão, os portugueses conheceram bastante bem o Tribunal Constitucional quando tiveram que dirimir, por exemplo, numa altura de crise económica, quando a intervenção de entidades externas na nossa economia, há cerca de 10, 12 anos. Houve muito recurso ao Tribunal Constitucional. Isso é nesta linha do que é normal e saudável numa Constituição que requer interpretação, ou é uma tendência que poderá vir a repetir-se, tendo em conta quer as instabilidades que possam existir do ponto de vista parlamentar, que tem a ver também com o impacto nas revisões, quer sobre a quantidade cada vez maior de assuntos que requerem uma interpretação suplementar àquilo que está no texto constitucional? Sim, há aqui uma questão que tem a ver com o facto de o Tribunal não intervém oficiosamente, ou seja, o Tribunal tem que ser chamado a intervir. Alguém tem que pedir a intervenção do Tribunal Constitucional. Por mais que haja discussão sobre a constitucionalidade de uma alteração legislativa, por exemplo, se o Tribunal não for instado em fiscalização preventiva ou sucessiva a pronunciar-se ou declarar inconstitucionalidade, ele não pode, por sua própria vontade, intervir. E isto também é um reflexo da própria articulação entre os diferentes poderes, porque quando nós falamos de fiscalização preventiva implica que, regra geral, o Presidente da República tem que requerer, tem que pedir essa intervenção do Tribunal ou, em alguns casos, esquecendo aqui a questão das regiões autónomas, mas em determinados casos de leis orgânicas, como por exemplo a nacionalidade, até essa legitimidade é alargada ao Primeiro-Ministro e a deputados da Assembleia da República. Isso é saudável. Portanto, há uma intervenção de um órgão independente, formado por juízes, como já foi aqui dito, de diferentes sensibilidades político-partidárias e que têm que ser eleitos por maioria de 2/3 no Parlamento e, portanto, têm aqui, do ponto de vista da sua legitimidade, uma origem parlamentar democrática relevante. Aliás, uma pequena adenda,
seria importante que realmente o escrutínio dos candidatos a juízes do Tribunal Constitucional fosse feito de uma forma com maior interesse por parte, em última análise, dos cidadãos. No Parlamento? No Parlamento. Portanto, as audições que são feitas e que constam do site do Parlamento, em que os candidatos são auscultados sobre a sua visão da Constituição, sobre como é que decidiriam em determinados assuntos, seria também interessante que, não apenas quando há alguma polémica ou alguma discussão sobre a real motivação para a não eleição de um candidato, mas numa situação de normalidade. Mas não numa perspectiva de veto em relação à sua seria importante eleição? Tendo em conta que estamos a falar de 10 membros de um tribunal, de um órgão de soberania, que como ainda recentemente foi recordado, não está submetido, não é inferior ao Presidente da República ou ao Governo, Primeiro-Ministro. É um órgão de soberania e que tem um papel muito relevante, não só de fiscalização da constitucionalidade, também outras competências, mas aqui estamos a atender sobretudo à matéria da fiscalização. Seria importante que os cidadãos tivessem uma maior consciência sobre quem é que são os candidatos, os nomes propostos para juízes do Tribunal, e que implica um acordo entre partidos para conseguir os tais 2/3 e que escrutinassem no sentido de tivessem mais consciência de quais é que são as suas posições quando vão ser ouvidos na Assembleia, porque muitas vezes só se fala do Tribunal, precisamente quando há uma decisão que declara inconstitucionalidade ou quando há um tema mais quente que suscita, por exemplo, críticas por parte do Governo à intervenção do Tribunal. Isto não politiza a cabeça a Constituição do próprio Tribunal? A Constituição é um texto jurídico, mas a Constituição, como se costuma dizer muitas vezes, é o estatuto jurídico do político e, portanto, do poder político. E também, naturalmente, tem uma componente muito relevante de direitos fundamentais, mas é inevitável que na interpretação dos tais enunciados, que muitas vezes recorrem a conceitos indeterminados, em que não é possível haver um completo corte com a realidade, mesmo em termos de evolução. Há pouco já foi dito, uma Constituição é como se fosse um organismo vivo. E, portanto, sobretudo em Constituições como a nossa, que vai fazer 50 anos, é natural que seja preciso adaptá-la à evolução dos tempos, não só através da revisão, mas também através de uma interpretação atualista. E a última palavra nessa interpretação cabe sem dúvida ao Tribunal. E cabe sem dúvida ao Tribunal, como há pouco foi dito, em que estamos a falar de um órgão colegial, formado por vários membros, mas em que, devido às suas diferentes mundividências, sendo todos juristas, mas alguns sendo obrigatoriamente magistrados de carreira, outros académicos, as decisões, mesmo que se diga o Tribunal declarou, enfim, muitas vezes é uma decisão tomada por maioria, ou seja, as decisões de voto, explanando o porquê de discordarem ou o caminho alternativo que seguiram, são muito importantes para compreender que não é uma ciência exata. Agora, politizar é aqui usado quase como um aspecto negativo. O Tribunal não faz política, mas na sua atividade, pelo menos em Portugal, mas na sua atividade de interpretação do direito, é inevitável que vai ter que se debruçar sobre matérias que vão ter impacto político. E parece-lhe que vai ter cada vez mais que se debruçar? Vai depender muito das matérias. Agora, eu diria que muito mais do ponto de vista das consequências políticas, muito mais problemático foi o que se passou na chamada jurisprudência da crise, que há pouco mencionou, do que propriamente em termos de tema. Agora, a questão da alteração da lei dos estrangeiros ou da própria lei da nacionalidade. Porém, vejo com muita preocupação um primeiro-ministro a criticar, para mais nas vestes de líder partidário numa festa de cariz político partidário, o papel do Tribunal Constitucional, dizendo que o que ele está a fazer ou está a tentar fazer juízos políticos e não jurídicos. Não só não é assim, como, voltando à Constituição como um último reduto da democracia, parece-me que é preocupante, num regime democrático, termos o líder de um governo a pôr em causa a própria isenção e a atividade de um tribunal
que é quem fiscaliza a Constituição e que, naturalmente, já assim foi no passado, será no presente, será certamente no futuro, espera-se que o Tribunal invalide normas se as entenderem constitucionais. Concorda, Tiago? Eu responderia da seguinte forma. Há estudos científicos feitos por politólogos e por juristas que têm estudado o comportamento do Tribunal Constitucional Português, e na linha do que tem sido feito no estrangeiro também, nos estudos do chamado comportamento judicial. O primeiro foi feito em 1989 na altura pelo António de Araújo, e depois têm sido feitos mais alguns, não muitos, e a conclusão a que se tem chegado é que, no essencial, o Tribunal Constitucional não se tem português nas diferentes composições, porque vão mudando os juízes e, portanto, é necessário avaliar cada composição, mas no essencial o Tribunal Constitucional Português não tem um comportamento político. O mesmo é dizer, o que é que isto quer dizer em concreto? Avaliando o sentido de voto de cada juiz com o partido que, no fundo, se diz com que ele está alinhado, sim, tendo em conta quem propôs o nome dele para a eleição na Assembleia da República, não há, em regra, uma correspondência que permita afirmar essa politização. E, portanto, olhando para os dados científicos desses estudos, essa é a conclusão científica a que se chega em regra. Não quer isto dizer que não haja, numa decisão ou noutra, que não se possa observar especificamente isso, mas os dados da ciência são estes. Nem que no futuro isso não possa acontecer através da designação de juízes por outras forças partidárias que ganhem poder na Assembleia da República. Pois é possível, mas o contrário também é, enfim, sobre isso, enquanto um dos temas que eu estudo precisamente é a justiça constitucional. Aquilo que eu quero crer e aquilo que eu observo nos tribunais constitucionais que eu estudo é que, em regra, quem aceita pertencer a um órgão que tem importância no Estado de Direito democrático, como o Tribunal Constitucional, está comprometido com o papel do Tribunal Constitucional. E, portanto, eu quero acreditar que assim é e que se leva a sério o juramento que se faz de juiz constitucional. Mas, desse ponto de vista, a Constituição está defendida das flutuações que no poder legislativo possam existir, nomeadamente por composição da Assembleia, numa reconfiguração, e, sobretudo, não coloquemos de fora o elefante da sala, se houver uma tendência de um certo populismo na ação, inclusivamente governativa, sobretudo legislativa, que possa, de facto, colidir de forma mais frontal e frequente com a Constituição. Bom, o Tribunal Constitucional estará lá para isso mesmo, não é? E há um conjunto de entidades que têm legitimidade para pedir ao Tribunal para intervir. O Presidente da República, e agora pensando sobretudo na fiscalização sucessiva, o Presidente da República, os deputados, o Procurador-Geral da República, o Provedor de Justiça. Portanto, há um conjunto de instituições que têm essa possibilidade. O que é importante é que não se fragilizem as instituições de controlo, em primeiro lugar, e, portanto, que não haja uma retórica sucessiva contra instituições de controlo, entre as quais o Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça, outras instituições independentes que tenham funções de controlo setorial, por exemplo, também a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, a Alta Autoridade para a Comunicação Social, todas essas instituições que são instituições de garantia independentes. É importante também que não se retirem meios a essas instituições. É importante que não se diabolize o discurso da oposição, porque o direito de oposição democrática é não só um direito fundamental, mas também tem uma garantia institucional protegida pela própria Constituição. Porque todos nós já sabemos neste momento que, olhando para experiências comparadas, quer na Europa, quer fora da Europa, este é um caminho que leva a uma democracia iliberal, a uma democracia formal que, ainda que tenha líderes eleitos, tem uma degradação muito significativa da qualidade da democracia e
leva para caminhos de onde nós ainda não sabemos como é que se sai. Para os ouvintes perceberem, está a falar da Hungria, por exemplo? Estou a falar da Hungria e estou a falar, infelizmente, também dos Estados Unidos da América, neste momento, que estão também numa situação de grande degradação institucional e democrática. A Hungria, enfim, continua na União Europeia, como todos sabemos, mas institucionalmente teve em vários, não só, enfim, continua a ter eleições, o Orbán continua a ser eleito, mas tem vários indicadores democráticos muito degradados. Foi o caso também da Polónia. No caso da Polónia e da Hungria, tivemos, por exemplo, ataques ao Poder Judicial muito significativos, com decréscimo da independência do Poder Judicial, com aposentações forçadas de juízes para que, alterando a lei, fosse possível nomear juízes mais alinhados com a ideologia do regime. E a Constituição mudou para a implementação dessa estratégia política? Em alguns casos houve alterações constitucionais, noutros não, depende, ou seja, não há uma linha muito clara sempre no mesmo sentido. Mas devo acrescentar só aqui uma nota. Isto, nós estamos a falar nestes 3 casos de um populismo de direita. Mas há outros casos internacionais de populismo de esquerda que também leva à degradação das instituições em determinadas situações. E aí quais são o que é que temos assistido? O exemplo que lhe dou é do México, por exemplo. Claro que, só com uma nota adicional, que é, isto tem, em determinadas circunstâncias, benefícios para outros domínios, não é? Por exemplo, no México temos assistido a uma melhoria dos números de redução da pobreza, por exemplo. Mas aquilo a que se assiste no México foi também um ataque às instituições de controlo sem precedentes, o que só foi possível mediante revisão constitucional, no caso, que é uma revisão constitucional com umas maiorias também particularmente exigentes no caso, em que, na sequência de mudança do presidente para a nova presidente, foi possível acabar com várias das instituições de controle semelhantes àquelas de que falei há pouco em Portugal, não o Tribunal Constitucional, mas as outras instituições de controle de corrupção, de acesso à informação administrativa e por aí fora, foram extintas, deixaram de ser independentes e foram substituídas agora por instituições mais controláveis pelo Poder Executivo. E, portanto, o populismo de esquerda ou de direita é igualmente perigoso para a democracia e uma das coisas que faz, desde logo, é começar a atacar este tipo de instituições, mesmo que a determinada altura essas instituições até possam gostar da retórica, que é uma retórica, por exemplo, anticorrupção, que é utilizada em determinados momentos. Se a separação de poderes faz parte do núcleo inamovível das tais cláusulas pétreas, no caso da nossa Constituição, não estamos mais ou menos defendidos das retóricas que estava a sublinhar e que podem surgir como tentação do discurso político? Bom, um aspecto é a separação de poderes, não é? Separação aqui no sentido poder legislativo, poder executivo e o poder jurisdicional. Agora, é uma questão clássica a discussão sobre se para defender uma democracia é possível criar barreiras que elas próprias na sua gênese são a negação do que é a democracia. Explicando, nós temos uma proibição na nossa Constituição de criação de associações que professem a ideologia fascista, por exemplo. E depois há discussões várias sobre o que é isso compreende e se não se deveria alargar a outras realidades, mas a questão é, se for a real vontade do povo, dos cidadãos, criarem associações que minem as próprias bases do regime democrático e quiserem evoluir noutro sentido... É a democracia a funcionar. Seria a democracia a funcionar, mesmo que fosse para implodir a própria democracia. E, portanto, discute-se muito se é possível isto acontecer num regime democrático. E se é possível
determinados institutos evoluírem de uma forma que acabam por levar à sua implosão. Eu acho que, mais uma vez, há um plano que é um plano normativo, constitucional, e depois há o plano da realidade. Há um conjunto de mecanismos, nem todos estão na Constituição, mas há um conjunto de mecanismos até prévios que servirão para, no fundo, fazer esta filtragem ou evitar que haja determinados excessos do ponto de vista, mais uma vez, da atuação dos poderes. Por exemplo, se uma lei for, ainda que aprovada pela maioria no Parlamento, independentemente de qual for essa maioria, existem mecanismos para, quer juridicamente, quer através, por exemplo, de mensagens do Presidente da República, mesmo que não vete, mas para tentar influenciar, num sentido positivo, e minorar eventuais excessos dos outros poderes. E daí poderíamos dizer que a separação de poderes realmente tem aqui um papel muito relevante na gênese dos próprios Estados ou modernos. Ou então rigidificar a Constituição e colocar na própria Constituição mais suporte de defesa do regime. Mas a questão é, a Constituição... Retirando flexibilidade, que se calhar é também fundamental que a Constituição tenha. É essencial que, claro que podemos, já foi aqui falado, ter uma lógica mais simplista ou uma lógica mais geral nos domínios e na própria densificação dos mecanismos e dos textos. É importante que haja essa flexibilidade, sem dúvida. Agora, a ideia de que se balizarmos ou se criarmos mais, do ponto de vista normativo, mais barreiras, isso necessariamente vai ter um efeito protetor, pode não ser assim. Justamente porque há aqui elementos que não são controláveis à partida. Quem são, em concreto, os titulares dos órgãos, não é? Qual é que é o seu perfil? Se vão exercer aqueles poderes em concreto ou não? Se vão ter uma abordagem mais pedagógica ou uma abordagem mais interventiva? A Constituição não pode desconfiar permanentemente dos eleitos. Não deve, e não deve desconfiar, porque, como já foi dito aqui pelo Tiago, em princípio, num regime democrático, aqueles que se propõem servir o Estado e ser servidores públicos nesta acessão, de desempenhar cargos públicos, hão de ter um conjunto de princípios e de valores de concordância com aquilo que nós chamamos a tradição democrática, não é? Que lhes permitirá, dentro das suas divergências naturais, saudáveis, a nível de opções políticas, ainda assim confluírem no que é essencial. Agora, não é por uma Constituição estar mais blindada que se evita algum tipo de alteração radical, em última análise, através de uma revolução, em que a Constituição, independentemente do que diga, é substituída. E, portanto, há fenómenos que eles próprios são verdadeiramente disruptivos e constituintes. Criam uma nova ideia de direito, criam uma nova ordem constitucional. E, portanto, claro, uma Constituição é uma arma relevante, mas, como temos vindo aqui a conversar, sendo muito importante, não se basta apenas em si. E o próprio funcionamento do sistema, a própria interligação dos diferentes órgãos, é aqui essencial. Porque, aliás, tivemos ainda que na altura fosse uma Constituição muito diferente do que é a Constituição de 76, mas o que é facto é que existia uma Constituição quando se deu o 25 de Abril, não é? Algumas questões muito específicas, Tiago. Por exemplo, não é o exemplo mais profundo disto, Portugal, outros países são muito mais instáveis, mas politicamente debate-se muitas vezes, nomeadamente em termos eleitorais, a questão da governabilidade. Deve a Constituição ser revista ou ser aprimorada no sentido de melhorar, alterar, adaptar-se à circunstância de cenários de ingovernabilidade crescentes? Volto a dizer, não temos tido muito, não somos o país, digamos, mais exemplar do ponto de vista negativo, mas deve a Constituição chegar ao ponto de
de responder por si, claro, através de revisão, a este tipo de bloqueios que a democracia também, que não são bons para a democracia? Bem, primeiro, a primeira pergunta é se nós vamos ter brevemente condições para fazer uma revisão constitucional, não é? Não é claro que haja condições políticas para o fazer, mas se houver condições políticas, uma das alterações possíveis tem precisamente a ver com o tema que introduz. E a única alteração que eu faria, e que é uma alteração de que se fala, aliás, há bastante tempo, tem a ver precisamente com a introdução de uma figura, que é uma figura muito conhecida e muito estudada na ciência política e no direito constitucional, que é a moção de censura construtiva, que, no fundo, desincentiva a apresentação de moções de censura pela simples razão de que, naquele momento, se poder causar a demissão do governo, e se exige que, para que as forças políticas que naquele momento querem derrubar o governo o possam fazer, tenham uma solução de governo alternativa. Exato. Sem essa possibilidade, o governo não pode cair. E, portanto, esta seria, creio, a única solução de revisão constitucional que faria sentido e que já fazia sentido antes, e que neste momento em que se perspectiva a possibilidade de, se efetivamente o bipartidarismo tiver chegado ao fim, coisa que ainda não é claro, pode ser um epifenómeno, tendo em conta que tivemos eleições legislativas convocadas pelo Presidente da República na sequência de ou escândalos de alegada corrupção ou próximos de situações semelhantes, não é? E, portanto, pode haver aqui epifenómenos ligados a isso e não estarmos perante o fim do bipartidarismo, mas se efetivamente estivermos, provavelmente o melhor caminho será efetivamente o de tentarmos instaurar a moção de censura. Apesar de tudo, a Constituição tem algumas latitudes para algumas mexidas, por exemplo, o caso do número de deputados, que tem sido uma das propostas que muitos partidos têm apresentado relacionados com a redução, e outras como, por exemplo, a transformação dos 2 mandatos presidenciais num mandato único de 7 anos. Isso mexe com o sistema político de forma relevante tem um impacto democrático evidente? São 2 temas diferentes, não é? Primeiro, de facto, a Constituição já prevê que o número de deputados da Assembleia da República se deve localizar entre 180 e 230, e é a lei eleitoral para a Assembleia da República que define que são 230. O que a análise comparada do número de deputados no Parlamento em Portugal, olhando para o largo espectro das democracias constitucionais da nossa matriz civilizacional nos dias, é que temos um número de deputados adequado. E, portanto, não há necessariamente razão para o reduzirmos da perspectiva do bom funcionamento da democracia. Se o reduzíssemos, respondendo à sua pergunta, não havia um impacto relevante no sistema político enquanto conceito. Quanto aos mandatos do Presidente da República, aqui, no fundo, temos de pensar para que é que serve termos um mandato ou 2 mandatos. Aquilo que se tem observado ao longo destes 5 Presidentes da República que tivemos é que há um mandato diferente em termos de comportamento do Presidente da República na geometria relacional que tem com os outros poderes, muito diferente do outro. Porque geralmente são reeleitos, não tivemos a experiência da não reeleição, não é? Precisamente. E, portanto, aquilo que geralmente se tem interpretado é que no primeiro mandato os titulares do órgão se têm tentado comportar de forma a que consigam a reeleição. E, portanto, não afrontam tanto os demais órgãos, em particular o governo, não é? Portanto, são em regra mais apoiam o governo, têm uma colaboração institucional mais forte, e no segundo mandato
têm menos pejo em fazer alguma, nos casos, até guerrilha institucional. Não é difícil pensar em alguns presidentes que o fizeram de forma muito clara. E, portanto, aquilo que se pode ganhar se fizer um único mandato é ter um Presidente da República mais solto Não aprofunda o poder presidencial? Aprofunda no sentido de o Presidente poder exercer com maior liberdade desde o primeiro momento essas competências, todas as competências que tiver, não é? O que é um risco. Um Presidente da República que faça uma interpretação maximalista dos poderes presidenciais, como na verdade se calhar nenhum até hoje fez ao longo destes 50 anos, pode desequilibrar de uma forma muito significativa o sistema político enquanto temos hoje. Mas também não creio que num cenário de normalidade institucional isso tenda a acontecer, porque para isso acontecer o Presidente da República tinha de ter no Parlamento algum apoio para esse tipo de conduta, o que em regra não acontece, porque precisava de ter não só no Parlamento, mas precisava ter um Primeiro-Ministro fraco também. Certo. Mariana, os legisladores nunca em Portugal consideraram articulados que existem em outras constituições, como por exemplo cláusulas de entrada no Parlamento, por exemplo dos 5%, que isso mexeria efetivamente ao nível da representação. Há um conjunto de votos que basicamente não contaria como representação. Portanto, há outros exemplos, e outras constituições têm outra coisa, e é aqui que gostava mais de chegar, com a constitucionalização de determinadas matérias. Por exemplo, houve muito esta discussão da constitucionalização dos limites do déficit. Em determinada altura houve esta discussão, e há discussões, não sei se são académicas, teóricas ou são ideológicas, sobre constitucionalização de questões ligadas às migrações, aos direitos humanos, embora os direitos humanos estejam também na Constituição, presumo, mas questões mais identitárias. Estas matérias devem mesmo ir à Constituição em defesa da democracia? Então, por partes, que estamos aqui a falar sobre temas diferentes, mas a primeira questão é aquilo que nós chamamos a cláusula barreira, que a nossa Constituição proíbe expressamente. No artigo 152 temos uma proibição de conversão dos votos em mandatos atendendo a uma percentagem mínima. Portanto, mas pode ser mudado, não está naquela parte inamovível da Constituição. É verdade, mas para isso teria mesmo, ao contrário da questão do número de mandatos parlamentares, dos deputados à Assembleia, que na verdade a Constituição, como o Tiago já referiu, até é bastante ampla, mínimo 180, máximo 230, e portanto a querer haver uma redução do número em concreto, bastaria uma alteração da lei eleitoral para a Assembleia da República. Nesta questão da cláusula barreira, efetivamente teria que haver uma revisão constitucional. Não é possível uma introdução desse mecanismo, que é um mecanismo típico de sistemas parlamentares, de tentar também, numa lógica de racionalização, limitar o próprio número de partidos ou a representação de partidos que são, do ponto de vista de mandatos que têm menor representação, para evitar uma fragmentação, uma dispersão no Parlamento. Essa, em concreto, se quisesse promover essa alteração, teria que ser por revisão constitucional. Pelo contrário, em Portugal o debate é sobre o círculo de compensação, ou seja, tentar que não haja um conjunto de votos entre aspas, desperdiçados em vários ciclos eleitorais. Todas essas matérias, na medida em que são matérias que estão consagradas na Constituição, só através de uma revisão constitucional é que poderíamos efetivamente alterá-las. Agora, em termos da própria identidade da Constituição, dos limites materiais de que eu há pouco falava, o sistema de representação proporcional é um limite de revisão constitucional. Não se pode mexer. Agora, não significa que não se possa mexer, por exemplo, lá está, na própria configuração desse sistema. Teríamos que ver, ponto a ponto, o que é que estava em causa, mas não é uma resposta em termos jurídicos. Muitas vezes é difícil dizermos sim ou não, o mais comum é o depende. E, portanto, neste caso, sem dúvida, teria que haver uma revisão. Agora, pôr em causa a identidade da Constituição só por si, não necessariamente. Os outros temas que referiu, quer dos limites do déficit, quer das migrações, quer da própria articulação com outros atos normativos, há aqui um aspecto que também
é característico da nossa Constituição, que é uma Constituição aberta. O que é que isto quer dizer? É uma Constituição que, obviamente, não está isolada. Recebe fontes de direito internacional, quer de direito da União Europeia, quer de direito internacional geral, e isso significa que há um conjunto de temas que não podem ser desligados da própria arquitetura normativa desses outros planos, sob pena de Portugal, enquanto Estado soberano, naturalmente que tem a sua Constituição, mas também está vinculado a outro tipo de normas internacionais e europeias. Portanto, quer relativamente à questão migratória, quer relativamente a impactos de índole económica ou financeira, não significa que já não seja possível, partindo da Constituição, numa leitura integrada com outros atos que também vinculam o Estado, chegarmos a conclusões em torno de determinados problemas específicos. E aí entrará o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, se for chamado a intervir, aliás, como já o fez, por exemplo, voltando aqui à jurisprudência da crise, foi dito na altura que o Tribunal, e isso é uma questão também muito interessante, não tinha as competências técnicas para apreciar e para se imiscuir em matéria de índole económica ou financeira a quando do seu juízo de inconstitucionalidade. E podíamos aqui voltar então à pergunta há pouco, então, mas o Tribunal quando o faz está a fazer política ou não? Não está a fazer política. Agora, um jurista não é apenas um jurista. Um jurista, muitas vezes, para aplicar normas e para aplicar direito, tem que se socorrer de outros conhecimentos. Por exemplo, questões relacionadas com finanças públicas, por exemplo, questões, como foi na altura da pandemia, relacionadas com matérias técnicas do ponto de vista da saúde pública, e não deixa de ser jurista e de estar a aplicar direito. Só que não pode viver isolado numa bolha, tem que socorrer-se de outras ciências e de outras áreas do saber para funcionar e cumprir o seu mandato. Desse ponto de vista, Mariana, sugere a manutenção desta natureza aberta da nossa Constituição? Não só sugiro, como seria impensável que assim não fosse. E não fechar no próprio articulado um conjunto de questões desse ponto de vista? Isso não só não seria possível do ponto de vista da própria integração europeia e da nossa pertença do ponto de vista da comunidade internacional, como, voltamos àquele tema anterior, blindar, fechar, é praticamente impossível e até pode ser contraproducente. Por exemplo, há pouco o Tiago falou da questão se alterasse alguma coisa seria a criação de uma moção de censura construtiva. Sim. Bom, eu até iria por outra matéria, que tem a ver com os próprios limites à dissolução parlamentar. Há limites temporais, um desses é não se pode dissolver o Parlamento nos primeiros 6 meses do mandato deste. Também se discute muito essa cláusula, há quem proponha uma redução de 6 para 3 meses, há quem proponha uma abolição, que permitiria, numa situação de ingovernabilidade em que não se consegue formar um governo estável, convocar novas eleições, mas os 6 meses são para a governabilidade, para quem recebeu o voto ter a possibilidade de prosseguir algo ainda. Mas se quem recebeu o voto realmente não está a conseguir encontrar o apoio necessário, suficiente para o fazer... Há mecanismos, já aconteceu. Já aconteceu, mas se calhar conseguir-se-ia ter evitado, ou num hipotético futuro, essa existência dessa barreira temporal, que obviamente tem a sua razão de ser, mas pode vir a ser mais prejudicial do que se não existisse. Isto para dizer o quê? Limites em termos de fundamentos, o que é que pode motivar a dissolução quando os limites temporais estão observados, não existe. Isso já levou, por exemplo, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a dissolver o Parlamento porque não foi aprovada a Lei do Orçamento do Estado. O que é que isto significa? Significa que, como agora até há algumas propostas, por exemplo, o professor Vital Moreira, de criar uma espécie de clausulado de fundamentos de dissolução do Parlamento, situações em que o Presidente poderia dissolver, ao contrário da cláusula aberta, que hoje em dia temos, se calhar, ainda que com bons argumentos, sempre que nós tentamos encontrar um catálogo, pode surgir uma situação que não está prevista. E isso trazer mais problemas do que uma cláusula aberta. Isto para dizer, então, que acho que a função da Constituição é não ser fechada, obviamente
que a interpretação do texto jurídico e do texto jurídico ou constitucional tem os seus desafios e, por isso, o papel do intérprete e aqui do juiz do Tribunal Constitucional é decisivo. Tiago, alguma nota sobre este tópico antes de eu avançar aqui para um outro? Vamos caminhar para o fim. Sobre o tema especificamente de que a Mariana tratou? Sim. Talvez só dar um exemplo de como ter um modelo aberto num caso concreto até é uma coisa boa. Nos direitos dos estrangeiros, o artigo 15 da Constituição é um modelo de abertura na proteção dos direitos dos estrangeiros. Os estrangeiros em Portugal têm todos os direitos que os nacionais têm, exceto 3 ou 4 exceções. E isso tem funcionado particularmente bem, tirando os casos que a Constituição excepciona para os portugueses, no fundo, e depois tem mais uma pequena exceção. E este modelo aberto, que é o modelo que a Constituição consagra em matéria de direitos fundamentais também, e há outros artigos que o fazem, tem sido um modelo que é útil não só no sistema político, mas nos direitos fundamentais. A conformidade com, digamos, a nossa pertença europeia, no caso da Hungria, isso tem levado a bastantes conflitos. Não é só por si uma garantia de democracia, pois não? Não, de todo. Aliás, precisamente pelo exemplo da Hungria. Agora, na verdade, eu acho que em relação à União Europeia, nós temos sido, apesar de tudo, temos seguido, pelo menos até agora, uma prática de implementação do direito europeu que tem sido um exemplo, ainda que às vezes atrasado em termos dos calendários que a União Europeia nos impõe, mas tem sido um bom exemplo e que temos seguido. O Tribunal Constitucional teve há pouco tempo a sua primeira pronúncia sobre a relação entre a União Europeia, o direito da União Europeia e o direito constitucional português, e reafirmou o que tem sido a jurisprudência, no fundo, maioritária constitucional sobre o tema, que é, no fundo, a ideia de que o direito constitucional, e que já está na Constituição Portuguesa, no artigo 8º, número 4, a ideia de que o direito europeu prevalece sobre o direito constitucional português, a menos que haja uma questão essencial, identitária na Constituição portuguesa que deva, nesse caso específico, prevalecer. E, portanto, na verdade, o direito europeu acaba por ser e por dever ser visto como um elemento agregador de uma identidade constitucional europeia. A verdade, contudo, é que há um conjunto de forças políticas e de académicos que discordam desta visão e que têm uma visão soberanista, não é? Mas até agora, pelo menos, a questão não se tem colocado em matérias que tenham levado a conflitos reais. Certo. Portanto, é uma questão teórica que se discute nas faculdades, que às vezes politicamente é levada para cima da mesa, mas até agora não tem havido consequências práticas dela. Caminhamos para o final. Mariana, do ponto de vista da democracia participativa, pode a Constituição aprofundar a democracia colocando mais mecanismos de intervenção cívica, de um reforço de alguns instrumentos que até já existem, como o instrumento do referendo e outros? Acha que há aqui margem para aprofundar a democracia por esta via? Margem há sempre. Agora, parece-me que o que seria importante para haver uma mudança não é tanto a nível normativo, constitucional, da alteração
da Constituição, mas tem tudo a ver com o comportamento dos cidadãos, dos eleitores, porque se nós temos, agora nas últimas eleições, não foi assim, mas se temos cronicamente um problema de abstenção, nenhum dos referendos que foram, em concreto, a nível nacional, convocados, foi vinculativo porque não alcançou o limiar mínimo de votantes para tal, precisamente porque, do ponto de vista do comportamento do eleitorado, há essa questão de ausência, em alguns casos, de interesse, privilegiar outras ocupações. Criar outros mecanismos, se não forem acompanhados de uma verdadeira literacia cívica e de uma cultura cívica, não faz muito sentido. Não faria sentido, ou então até poderia ser demasiado sancionatório. O que é que eu quero dizer com isto? O sufrágio já é configurado como um direito e um dever, mas sem sanção, porque o que é facto é que se nós não formos votar... Não há um voto obrigatório. Não há um voto obrigatório no sentido de pagarmos uma multa, uma coima. Como existe noutros regimes. Exatamente. E, portanto, vamos consagrar isso na Constituição e obrigar as pessoas a votar. Talvez não fosse o mais ideal. Vamos retirar, talvez, um limite do número de votantes mínimo para um referendo ser vinculativo. Bom, mas aí de que forma é que conseguimos realmente aferir se representa uma amostra significativa de quem vai votar? Acho que, em termos de mecanismos, a Constituição já permite que os cidadãos, querendo, possam formar movimentos, associações e ter uma participação a nível... Petições que se transformam em iniciativas que são discutidas na Assembleia da República. E que não é a Constituição, obviamente, que o permite, mas, mais uma vez, a função básica de uma Constituição é mesmo ser uma base. Uma base. Não é definir tudo, nem é desejável. Deve é lançar as bases, os fundamentos, os alicerces, para que depois o legislador a concretize. E, portanto, todos esses mecanismos acabam por já ter uma consagração em termos de regime, por exemplo, o exercício do direito de petição e o exercício da iniciativa legislativa de cidadãos, que até vai sofrendo alterações, por exemplo, a nível do número de subscritores necessário, que permitem que os cidadãos, querendo, possam participar mais na formação da vida política e exercer esse verdadeiro poder que é a democracia. Por fim, mesmo para terminar, porque nós tivemos um outro programa sobre esta matéria, mas gostava de vos ouvir também sobre esta matéria, sobre os novos direitos que podem eventualmente surgir na Constituição. Isso é outro debate que, como disse, já tivemos, mas que não gostava de passarem à margem do nosso programa. Direitos digitais, climáticos, as questões de género. Tiago, há aqui necessidade de os começar a incluir na nossa Constituição, porque as nossas sociedades, as nossas democracias impelem a isto? É urgente? A nossa Constituição tem não só uma lista muito grande de direitos, como tem uma cláusula aberta de direitos fundamentais. E o Tribunal Constitucional tem deduzido direitos implícitos a partir de outros direitos, designadamente a partir do direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Muitos destes direitos podem ser deduzidos e têm sido deduzidos muito bem pelo Tribunal Constitucional do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, ou, por exemplo, em matéria digital, do artigo 34, se não me engano, da utilização da informática, tem uma epígrafe muito particular, 35, que é o artigo que é a sede da proteção de dados na Constituição. E, portanto, eu não vejo necessidade de alargar o catálogo de direitos fundamentais especificamente, e acho que este caminho que tem sido seguido quanto a estas matérias é um bom caminho. Poderá haver outras matérias em que é necessário ou útil rever a Constituição, e aí há, designadamente para preparar a Constituição, por exemplo, para futuras pandemias, relativamente à necessidade de confinamentos domiciliários com segurança legislativa que não tivemos durante a última pandemia, por exemplo. Mas quanto a essas matérias,
Para mim não seria necessário, porque a Constituição já tem mecanismos que permitem proteger esses direitos. Mariana, sua opinião? Sim, é muito similar à do Tiago, no sentido em que não só há essas cláusulas abertas para a consagração de direitos noutros planos normativos, como realmente nós já temos um artigo sobre a utilização da informática. Claro, poderia ter aqui alguns ajustes, mas temos um direito ao livre desenvolvimento da personalidade, temos um direito de proteção do ambiente e, naturalmente, que há aqui um espaço, lá está, de concretização que não cabe à Constituição fechar, e sim à própria atualização e evolução interpretativa baseado nos problemas que essas realidades vão criando. Portanto, acaba por ser um raciocínio do concreto para o abstrato, neste caso. Consoante os problemas que vão surgindo, temos que ver de que forma é que a Constituição dá ou não resposta. Mas remete para algo que já disse aí, que me parece relevante, que tem a ver com a preparação depois do Tribunal Constitucional também para deliberar e apreciar esses novos direitos, alguns muito especializados, à luz da Constituição que temos, não é isso? Sim, mas, enfim, um jurista tem uma base bastante abrangente, mas o que é facto é que nada impede, ainda que não o faça normalmente, que recorra a peritos, que recorra a especialistas de outras áreas e, obviamente, enquanto um jurista que investiga, pode socorrer sempre do direito comparado, ou seja, do que outros tribunais de outros Estados semelhantes ao nosso fazem e tentar aprofundar, do ponto de vista técnico, aquelas vertentes que, enfim, não tratam tão facilmente. Mas, mais uma vez, a Constituição naturalmente não pode estagnar, tem que ir evoluindo, tem que ir atualizando à medida em que os próprios tempos se vão também eles modificando, mas continua a não ser a função da lei fundamental ter uma regulação específica sobre tudo e ao mais concreto pormenor. E, portanto, a nossa, ainda assim, com quase 50 anos, prova que está equilibrada, apta, pode fazer aqui umas melhorias, mas, no essencial, deve continuar a ser preservada. Tiago, queria dizer algo? Só queria acrescentar uma coisa muito rápida. É que os tribunais constitucionais têm noção de quando intervêm nestas matérias em que não têm eles um conhecimento especializado, não é? E, portanto, há vários mecanismos que utilizam e que podem utilizar, quer em Portugal, quer no resto do mundo, para compensarem essas deficiências de conhecimento. A Mariana falou aí bem de peritos, mas, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que é o Tribunal Constitucional Brasileiro, faz audiências públicas em que convida peritos e discute os temas. É possível juntar pareceres e outras demonstrações de conhecimento técnico. Há tribunais que têm gabinetes especializados em algumas matérias. Portanto, há uma panóplia de instrumentos que os tribunais utilizam precisamente para compensar essa falta de conhecimento especializado. Muito obrigado por terem vindo ao nosso programa. Mariana Melo Egídio, Tiago Fidalgo de Freitas. Olhamos para as Constituições, este possível último reduto das democracias. Mais um programa de reflexão que pode transportar para 2026, para os 50 anos da Constituição. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão integral da nossa conversa está, como sempre, nas plataformas digitais de podcast, nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana conversaremos sobre outro tema.